Fala pessoal do canal, eu sou o aqui, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu vou comentar com vocês sobre o filme O Pacto, que é um filme que está na Prime Video. Caso vocês tenham, é um plano de assinatura da Amazon. Caso vocês não tenham, vocês têm outras maneiras, outras possibilidades de assistirem este filme, possibilidades que eu não recomendo, claro. Mas se fosse para resumir tudo que eu senti, tudo que eu pensei, tudo que meu coração mandou pro meu sistema nervoso, para os outros órgãos do meu corpo a respeito desse filme, eu diria que assim, o começo, até que é interessante esse filme, parece ser bacana. Aí na metade do filme, putz, cara, acho que se pá, não devia nem ter começado. Aí quando tá no final do filme, você fala, até que é um filme bonzinho. Eu acho que esse é o resumo do que eu senti assistindo O Pacto. Pra mim, como sempre, né, minha crítica honesta eu começo falando que eu gostei, depois do que eu não gostei. E eu gostei muito do primeiro ato e do terceiro ato. Murilo, como assim primeiro ato, terceiro ato? Geralmente os cinéfalos, eles dizem que todo filme tem três atos. Todos, ou a grande maioria dos filmes, tem três atos, que é mais ou menos começo, meio e fim. Aqui o começo, o primeiro ato, pra mim é intrigante. Não é o melhor ato do filme, na minha opinião, mas é intrigante. Você fica meio com receio do que pode acontecer. Eles conseguem construir um suspense muito bem feito no primeiro ato. Eles conseguem também construir uma quebra de hierarquia entre o protagonista e o Ahmed, que é o interpretador. Ele não é só o tradutor, ele é um intérprete. Que ele mesmo diz, né? Ele não só traduz, ele interpreta o que a pessoa está te falando. E temos o Sargento, que é o protagonista, atuado pelo Jake Gyllenhaal, que é um ator maravilhoso, mas nesse filme aqui eu não gostei muito da atuação dele. Eu acho que foi talvez a pior atuação que eu já vi do Jake Gyllenhaal, tá? Parece que ele tá fazendo esse filme aqui só por dinheiro mesmo. Parece que por quê? É a sensação. Porque parece que ele tá atuando sem vontade, sabe? Parece que é um filme que tipo, vamos fazer esse filme aí da Prime Video, vamos ganhar um dinheiro. É o que eu senti da atuação dele, tá? Mas enfim, eu gosto do primeiro ato, essa quebra de hierarquia, do sargento ser um cara gente boa, mas uma pessoa abaixo dele tá desrespeitando a hierarquia, a ordem que ele mandou, e ele tem que cobrar o cara, mas ele não é um cara cuzão, porque se ele fosse um cara cuzão, ele já ia tirar o cara do esquadrão dele. Não, ele tenta cobrar o cara e fala assim, ó, nunca mais passe por cima do meu comando. Nunca mais faça isso. E tanto é que o Ahmed realmente nunca mais faz isso, mas eu gosto dessa quebra de hierarquia, eu acho que dá mais realidade ao filme, né? Porque para quem já trabalhou, para quem já viveu a vida real, sabe que nem sempre as pessoas respeitam a hierarquia e muitas vezes sofrem com as consequências disso. E outra coisa também que eu achei bacana, bacana entre aspas, óbvio, né? É que é um filme baseado em eventos reais, mas não baseados em fatos reais. Qual é a diferença, Murilo? Por exemplo, esta guerra que o filme retrata realmente aconteceu, mas essa história que o filme está mostrando para você não necessariamente aconteceu. Se fosse para chutar, provavelmente não aconteceu. Então a história que a gente está vendo não é baseada em fatos reais, apenas os eventos que ali estão acontecendo, a guerra em si. Então, por favor, não assistam isso achando nossa, é um filme baseado em fatos reais, esses dois personagens existiram. Como eu disse, não é isso, tá? Gostei também da trilha sonora, pra mim ela é boa, não é excelente, mas consegue te engajar no filme. Gostei da ação, porque a ação, ela é muito pé no chão. Como assim pé no chão, Murilo? Não é aquela ação que, sei lá, o avião de guerra derrubando bomba, não sei o quê. É aquela ação mais no chão, principalmente no terceiro ato, quando o Ahmed está sendo procurado por todo mundo. O jeito que ele executa um dos caras lá, que tipo, ele fica atrás da porta, o cara abre a porta, ele vai, pega e mata o cara. O jeito que essa cena é construída, sem cortes, é algo muito bem feito. A ação desse filme eu gostei bastante. Como eu disse, achei bem pé no chão. E isso é bom. E pra falar de atuações, como eu disse, eu não gostei da atuação do Jake Gyllenhaal, eu vou falar, bom, acho que eu já falei tudo que eu tinha falado da atuação dele, mas eu gostei da atuação de outros três personagens, que eu vou falar aqui o nome dos atores, que eu anotei, claro, do Dar Salim, que é o ator que interpreta o Ahmed. Pra mim ele deu vida ao personagem, você realmente acredita na história que ele tá passando, no nervoso que deve ser morar naquela situação, ter uma esposa, ter um filho pequeno, e tá todo mundo ali no teu país querendo acabar com você, então o ator entregou muito. Gostei também de um ator que me surpreendeu essa atuação dele, tá? Porque a gente vê ele em Vikings e acha que, putz, o cara sabe fazer brutamonte, que é o Alexander Ludwig. Ele faz o Bjorn em Vikings, ele também faz o como que é o nome dele em Jogos Vorazes? É o vilão do primeiro filme. Não é Cal, é. Eu não lembro o nome dele no vilão do.
dos Jogos Vorazes, o primeiro filme, ele tem mais participação dos livros, mas o ator fez o filme, né? E também gostei da atuação do Anthony Stars de The Boys, sim, o Homelander, ele faz uma participação especial mais pra metade pro final do filme. E eu gostei muito da atuação dele, como eu disse, às vezes a gente vê um ator fazendo um personagem tão caricato que a gente acaba pensando assim, putz, será que o ator só consegue fazer esse tipo de personagem? E aqui não, o ator mostra que ele consegue fazer, ter outras facetas com outros personagens. Isso agregou bastante no filme, pelo menos na minha opinião, né? E isso foram as coisas que eu gostei de O Pacto. Agora eu vou citar pra vocês as coisas que eu não gostei. Principalmente, a grande maioria das coisas que eu anotei aqui que eu não gostei envolve o protagonista, o sargento. Por quê? A única relação estável desse personagem é com a Mad. Como assim estável, Murilo? Toda a relação do protagonista com outros personagens não é bem feita, não é bem construída. Como assim? Me dá exemplos. A relação dele com o superior dele. Você não entende se eles são muito amigos, se eles são só brother, ou se eles são comparsas, tipo assim, a gente tem uma hierarquia alta, vamos se ajudar e tal. Aí no final do filme ele fala que salvou a vida desse superior dele, sendo que no filme nunca deu a entender que não tinha salvado a vida do outro. A relação dele com o próprio ator que eu falei que fez o Bjorn em Vikings também. Você não entende muito se os dois têm a mesma hierarquia, porque quando a gente fala muito de exército, hierarquia é muito importante. Então, ali você não entende muito bem, você não entende se eles são muito amigos, se eles só são colega. Pra mim, nenhuma relação é bem feita. E principalmente do protagonista com a família dele. Do nada, sei lá, não sei, meia hora de filme. Já foi meia hora de filme. Você nunca falou que o cara tinha família. Ele faz uma chamada de vídeo com a esposa e com dois filhos. Aí você fala assim, não, beleza, então dá a entender que ele tem família, que ele tá preocupado com a família. Aí quando ele volta pra casa, depois do que acontece ali no segundo ato, eu acho que não tem a cena entre ele e os filhos. Eu não lembro. Eu não lembro de ter uma cena entre o protagonista e os filhos. No mesmo ambiente, eu falo não na chamada de vídeo. Na chamada de vídeo os filhos estão. Então, assim, a relação do protagonista com todos os personagens, menos o Ahmed, na minha opinião, foram mal feitas e foram mal construídas, tá bom? Outra coisa que me incomodou, como eu disse, o segundo ato pra mim é o pior. Eu até tava revendo algumas cenas pra ir anotando o roteiro. Dos 50 minutos até 1h15 de filme, que dá uns 25 minutos, se quiser arredondar pra 1h20 e falar 30 minutos, são 30, 25 minutos de puro tédio e repetição, assim, cara. O Ahmed fazendo as coisas que ele faz pra salvar o sargento, além de serem impossíveis de se fazer o que ele fez ali, são muito repetitivos. Isso pra mim incomodou muito. Isso me lembrou Naruto. Porque tem cenas do Naruto, cara, que nem nesse filme. A gente viu tudo que o Ahmed passou com o sargento pra conseguir fazer ele ficar vivo. A gente acabou de ver. Acabou de ver. Aí tem toda uma cena do filme que dura, sei lá, uns 5 minutos, não sei, do personagem lembrando de tudo que ele passou. Aí o filme começa a jogar um monte de cena que a gente literalmente acabou de ver. Que é o que o Naruto fazia nossa, eu sou muito ruim em lembrar palavras. Meu Jesus. Com flashback. Naruto tem muito flashback, assim, tem exageradamente muito flashback. E pra mim, esses flashbacks, sendo que a gente literalmente acabou de ver as cenas. Pra que você vai mostrar de novo? E outra coisa também, como eu disse, a relação do personagem com todos os outros, do protagonista com todos os outros personagens são ruins. Ele perde todo o exército dele, o grupo dele, e ele fica mais triste em saber que o Ahmed tá lá com a família dele, do que todo o esquadrão dele, que ele conhece talvez há anos, foi morto. Ele tá muito mais traumatizado, ele não consegue dormir, ele não consegue ficar com a esposa, porque ele tá pensando na média, a média tá lá, ele salvou minha vida, não sei o quê. Tudo bem, faz sentido ele ficar preocupado com o cara que salvou a vida dele. Mas também não faz sentido ele ficar triste, ou pelo menos um pouco chateado, que todo o esquadrão dele morreu. Ele nem cita isso no filme. Então, assim, é um filme divertido, mas eu não recomendaria pra assistir, assim. Eu acho que você vai perder umas 2 horas ali da sua vida que não vão valer tanta pena, entende? É diferente, por exemplo, de Divertidamente 2, que foi minha última crítica de filme aqui no canal, que pra mim também é um filme não tão bom, né? Inferior ao primeiro filme, no caso Divertidamente. Só que é um filme que dá pra se divertir. Esse filme aqui também dá, mas pouco. Você tem momentos que você fala assim, putz, cara, por que o filme não focou mais nisso? O terceiro ato ali do Ahmed fugindo, ele matando os caras. Por que o filme não focou mais nesse tipo de ação pé no chão, sabe? Então, sinto que o filme ele teve uma ideia boa, mas a execução foi muito ruim. Pelo menos foi a opinião que eu tive, a interpretação que eu tive do filme.
Lembrando que tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião, tá, pessoal? Não é nenhuma verdade absoluta, não, pelo amor de Deus, não quero ser o dono da verdade. Deixem nos comentários o que vocês acham. E é claro, compartilha com os amigos, dá like aqui no vídeo, se inscreve no canal, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos para vocês. É nóis, tamo junto e eu te encontro no próximo vídeo. Falou!